Helena, antes de mais agradeço a disponibilidade para falar connosco e começo desde já por lhe perguntar como é que surgiu a Associação Mimi e qual é o trabalho que vocês aqui desenvolvem. Ok, a Associação Mimi surgiu em novembro de 2018 no sentido de apoiar os idosos em situação de isolamento. Esta associação surgiu não do nada, isto era um projeto que eu já tinha em mente há imensos anos, porque eu desde muito jovem que fui voluntária com idosos e na altura deparei-me com situações bastante críticas, nomeadamente idosos isolados que necessitavam de apoio e que não o tinham e que o apoio dado era inexistente ou era pouco para as necessidades que eles realmente tinham. A Mimi, o próprio nome Mimi não foi por acaso, a Mimi foi uma idosa que eu apoiei, foi a minha primeira idosa, foi mais que uma idosa, foi quase minha avó. Eu adotei a Mimi e foi ela que me inspirou neste projeto e que me fez acreditar que realmente eu poderia ajudar outras Mimis, que existiam outras Mimis no país e no mundo que poderiam ser ajudadas, e foi nesse sentido que meti pés ao caminho, criei um projeto, concorri a um financiamento do IPDJ, que depois posteriormente foi aprovado. No meio disto tudo, o projeto não se chamava Mimi, inicialmente chamava-se E Agora Nós, só que a Mimi, entretanto, com isto tudo, faleceu, numa situação bastante crítica, sem qualquer apoio, e para mim abalou-me bastante porque eu tinha um carinho enorme por esta idosa e então eu pensei, porque é que esta instituição não se chama Mimi? Porque fazia todo sentido para mim que ela se chamasse Mimi, tendo em conta o contexto e que foi ela que me inspirou, que ela foi a potenciadora deste projeto e daí ter falado com as pessoas que neste momento estão ao meu lado, na direção, se não se importariam que o nome da associação fosse Mimi, tendo em conta o contexto. Foi, portanto, uma homenagem à senhora. Exatamente. Porquê é que foi escolhida esta freguesia e o Conselho de Santirce para sediar esta instituição? É engraçado porque eu não conhecia Montecorvo antes. Conhecia Santirce pouco, agora conheço mais, mas não conhecia Montecorvo. Na altura, a Cristina já me dava cá, que também é membro da direção, e ela, como morava cá, tinha um espaço bastante grande por baixo da casa dela e na altura tentamos abrir outro tipo de negócio, mas como tinha um espaço bastante grande que poderia ser melhor aproveitado, decidimos colocar aqui a sede da instituição, porque o que nós precisávamos era de um espaço amplo que permitisse aos idosos entrarem, fazer as suas atividades de forma livre, segura, sempre focados na segurança deles e que se sentissem bem, porque ao contrário da cidade, aqui em Montecorvo tem muita paisagem, muita floresta e grande parte dos nossos idosos estão sinalizados. Temos poucos em Santo Tirso ainda, esperamos ter mais, como é óbvio, mas temos mais sinalizados na zona do Porto e Vila Nova de Gaia. E todos eles vivem no centro da cidade, estão cansados da azáfama da cidade. E quando os trazemos para cá, para as nossas atividades, eles sentem-se bem, sentem-se como se estivessem noutro contexto, porque não estão habituados a isso e acaba por lhes dar muita calmia. Com que tipo de apoios é que vocês contam nesta altura? Como é que sobrevive a associação? Sim. Neste momento, a sustentabilidade da associação é algo que nos preocupa bastante. Eu acho que a nós e a qualquer instituição que seja uma associação sem fins lucrativos. Neste momento, nós vivemos dos donativos, das cotas dos sócios e de financiamentos a projetos que nos candidatamos. Nós já nos candidatamos a um projeto no ano passado do IPDJ, este ano do Erasmus+, e agora estamos à espera do resultado de uma candidatura ao BPI Sénior. Como é que tem sido a aceitação por parte da população à vossa associação, neste caso? Assim, em termos gerais, eu posso dizer que tenha sido positiva.
não temos tido um crescimento exponencial e nem queremos isso. Preferimos que seja um crescimento ligeiro, que a gente consiga controlar, de que seja um crescimento muito grande, que acabamos por não conseguir dar resposta ao mesmo. Assim, em termos gerais, posso dizer que a Associação, num ano e meio, já tem projetos a nível internacional. Por isso, não posso dizer que a Associação, em termos de aceitação da comunidade, tenha sido má. Nós, neste momento, temos mais de 10 parcerias feitas na Zona Norte, com instituições de nome, nomeadamente com a Santa Casa, o Instituto Politécnico do Porto, a Câmara Municipal do Porto, a Câmara Municipal de Santo Tirso, entre outras. Ou seja, em termos de aceitação, mesmo das próprias empresas privadas, acaba por acreditarem no projeto, e nós demonstramos que aquilo que nós tentamos passar e transparecer uma certa credibilidade que às vezes as instituições não têm. E nós apostamos sempre nisso, nesse foco e nessa transparência. E, de certa forma, acho que a comunidade acaba por perceber o nosso trabalho, porque é feito diariamente, porque é um trabalho que é feito e que é apresentado diariamente, não é algo que se diz apenas eu fiz isto, eu fiz aquilo, não. Todos nós que trabalhamos na associação vamos para o terreno, nós ajudamos e muitas das vezes nem divulgamos metade daquilo que realmente fazemos, porque o nosso objetivo, claro que a divulgação é importante, mas o nosso objetivo e o principal foco é o apoio aos idosos. E mais que salvaguardar às vezes da imagem do próprio idoso, não fazemos essa mesma divulgação. Há sensivelmente um ano atrás, está a fazer um ano, receberam cá 11 jovens oriundos de vários pontos do mundo. Como é que correu essa experiência? Eu posso dizer que foi o projeto. Foi um projeto que me marcou, acho que acabou por marcar a comunidade toda, não foi só a minha, em toda a gente que esteve envolvida no projeto, e os próprios jovens ficaram bastante impactados, ainda continuam a ter algum contacto connosco. Aliás, ainda há pouco tempo tivemos uma péssima notícia que um deles faleceu, vítima de um acidente de viação. E por nós termos tido esta conexão tão grande, apesar de ter sido tão pouco tempo, acaba por nos abalar estas pequenas que são grandes, mas que apesar da distância nos afetam, apesar de já ter passado algum tempo. E penso que o impacto que teve este projeto deu uma certa ascensão à associação que não era conhecida, ela já existia, mas não era conhecida pela parte da comunidade, principalmente aqui da zona de Santo Tirso, e acabou por nos dar mais nome e credibilidade, e que as instituições olhassem para nós e nos olhassem de outra maneira. O novo coronavírus provocou alterações por completo na vida de todos nós. Como é que tem sido vivida esta fase aqui na associação? É assim, isto tem sido bastante complicado. Quando nós tínhamos todo um plano de atividades definido para 2020, grande parte do plano de atividades teve que ser cancelado ou adaptado às novas circunstâncias, porque primeiro de tudo está a segurança dos nossos idosos e depois vem o restante. Mas contudo, não nos podemos descurar deles, porque com o coronavírus, os idosos que já estavam isolados ficaram ainda mais isolados, porque as pessoas não podem, devido às circunstâncias, irem à casa deles, ou não podem porque têm pessoas de risco com quem vivem todos os dias, ou não podem por medo e por insegurança, o que não podemos criticar, porque é uma situação completamente nova para toda a gente, mas a verdade é que não nos podemos descurar daqueles que mais necessitam neste momento. E o que temos feito neste momento é dar o apoio na medida do possível, e temos tido 4 jovens voluntários que nos têm ajudado de forma inacreditável, através do apoio de outra instituição que é a Pista Mágica. Eles ligam todos os dias aos nossos idosos e perguntam se eles estão bem, se eles necessitam de alguma coisa. Temos feito visitas domiciliárias mensalmente, temos dado apoio na entrega de marmitas a mais de 90 idosos diariamente, e acho que, apesar de tudo, apesar das nossas limitações, temos feito um trabalho bastante bom. Contudo, não aqui em Santo Tirso em específico, mas mais na zona do Grande Porto e Vila Nova de Gaia.
estava previsto acolher, penso que 2 jovens estrangeiras nesta altura do ano, que iriam estar cá um ano inteiro. Como é que essa situação ficou agora com a pandemia? Sim, isto foi uma situação que foi bastante discutida pelos membros da direção, porque nós tivemos um projeto financiado pelo programa Erasmus+, pela Agência Nacional Portuguesa, e tínhamos aqui em mãos um projeto de um ano. Queriam receber 2 voluntárias que nos ia dar aqui um apoio gigantesco à associação, que está a crescer e que não tem meios nem económicos para ter outra pessoa a pagar um ordenado, e nem tem recursos humanos suficiente para dar resposta àquilo que a associação necessita. Então tivemos que ir por outras vias, de forma a encontrar recursos humanos que nos pudessem ajudar. E foi aqui que nós encontramos estas 2 voluntárias que nos vêm dar um apoio extra. E como é que elas nos vão ajudar neste contexto? Inicialmente, estes primeiros 6 meses, elas irão fazer o programa online, que é um projeto que irá ser todo apoiado através de uma plataforma que é o Microsoft Teams. A cada semana nós temos um plano de atividades para as voluntárias. Inicialmente, esta semana será estruturada de forma a que elas percebam que tipo de atividades é que elas têm. Ele iniciou no dia 1 de julho, ainda apenas com uma voluntária, mas o objetivo é que até ao final do mês encontremos outra segunda voluntária também francesa. Neste momento, o que é que mais faz falta à associação? Neste momento, eu acho que neste momento o que mais nos faz falta, para além às vezes de recursos humanos, para dar resposta aos diversos contatos que nós temos para poder apoiar mais idosos. Nós não apoiamos mais porque não temos recursos humanos suficientes. Um carro, claro, uma viatura, de forma a poder deslocar os nossos idosos, porque muitos deles têm consultas médicas, têm que ir às finanças, sei lá, tantos sítios, e nós temos que nos deslocar em viatura própria, porque não temos recursos económicos suficientes para ainda podermos comprar uma viatura. Neste momento, se calhar, é o que mais nos faz falta. A curto e médio prazo, quais são os projetos que têm em mente? E se a pandemia permitir? Sim, se a pandemia permitir a curto e médio prazo, para já é dar continuidade a este projeto Erasmus+, da França, e fazer novos projetos com este parceiro, que o objetivo é fazer este intercâmbio de jovens, enviar portugueses, eles enviarem franceses, porque a instituição faz exatamente a mesma coisa que nós, que é apoiar idosos em situação de isolamento. O foco deles é esse. E o objetivo é que a instituição tenha um maior número de voluntários, de forma a dar resposta a todos os idosos que necessitam, porque neste momento tem sido bastante crítico, e é importante que exista este apoio acrescido dos voluntários aos nossos idosos. Pretendemos também crescer em Santo Tirso, porque ainda não tivemos essa oportunidade, e queremos também apoiar os idosos de Santo Tirso, porque nós sabemos que existem imensos idosos, só que ainda não conseguimos chegar a eles, e isso entristece-nos um bocado, porque é a nossa sede e é o município onde nós estamos sediados. E acho que era bom fazermos trabalho de campo e demonstrarmos também para esta comunidade que realmente a Mimi faz algo para os idosos, que não é só uma associação que diz ajudar os idosos, que nós realmente fazemos trabalho. E se calhar os projetos futuros seriam mesmo apostar aqui em Santo Tirso, e que eles também nos vissem com outros olhos e acabassem por nos sinalizarem mais idosos, e para que a gente também possa seguir nessa perspectiva e conseguimos trabalhar em conjunto com outras instituições daqui de Santo Tirso, que tínhamos iniciado antes mesmo do vírus, com a Santa Casa de Misericórdia de Santo Tirso, só que ficou em stand-by, dadas as circunstâncias. O que é que acha do trabalho que é desenvolvido pelo Jornal Cruzevense? Eu acho que é um trabalho bastante bom. Eu, por acaso, sigo as redes sociais e tenho seguido. Acho que, apesar de ser um jornal local, é um jornal que se
foca em muita coisa, em muitas temáticas, não se foca apenas, porque há jornais que têm a tendência a focar-se ou no desporto ou na cultura, e o Jornal Cordobense acaba por abranger um leque de várias coisas que acaba por chamar os vários tipos de leitores, não é? Aquilo é de leitor específico, o que é bom, o que torna a leitura muito mais interessante. Eu que não gosto até de comentários de futebol ou algo do género, sei que no Jornal Cordobense vou encontrar várias coisas que se calhar algumas delas até serão do meu interesse. E isso para mim, na minha opinião, é bom, para além das crónicas e mesmo das notícias serem bastante ricas, não são meramente na rama, como se costuma dizer, são notícias que acabam por acrescer mais à comunidade e também exprimir realmente aquilo que está a acontecer, porque eu tenho visto que vocês têm colocado notícias sobre o novo coronavírus, o que é que a própria freguesia tem feito, o próprio município, e eu acho que isso é importante para uma comunidade que neste momento está completamente isolada e que está com bastantes limitações. Acho que é importante existir este veículo de transmissão de notícias e que é local e o que é nacional é bom, é o que se costuma dizer. Para terminar, convido agora a deixar uma mensagem aos vossos idosos e aos vossos voluntários e a quem nos vai ver. Assim, uma mensagem é que não descurem da segurança, continuem, assim, vocês podem estar juntos, mas separados ao mesmo tempo. É importante que respeitem isso para o bem de toda a comunidade, não só para o bem de nós próprios. Nós agora temos que pensar não só em nós, mas também nos outros. Acho que é o mais importante de tudo, porque o mais importante é a segurança de cada um de nós. Temos que pensar o eu como o outro, e isto é mesmo muito importante, porque eu só sou pessoa porque existe a outra pessoa. Se enquanto eu só pensar em mim, isto vai continuar a alastrar. Isto é mesmo muito importante, porque nós trabalhamos com idosos isolados e a sua segurança é o nosso principal foco, mas também a segurança da comunidade, que é onde eles estão inseridos, é importante que seja trabalhada nesse sentido.